Ah, vinhetinha linda, né? Durante 3 meses, você acompanhou aqui no Balanço Geral um grande esforço de reportagem, de edição, de apuração jornalística. Colocamos o nosso time inteiro à disposição das boas histórias de Criciúma. Resgatamos o passado, olhamos para o futuro. Foram 11 semanas consecutivas do quadro que conquistou não só a maior cidade do sul do estado, como toda a nossa região. Porque todo mundo passa por Criciúma, conhece a cidade e reconhece a importância desse local e dos seus espaços. Meu bairro é 10, que orgulho pra gente. Demos fim, na semana passada, à primeira temporada dessa grande série. Mas enquanto todos nós aguardamos pela segunda edição, vamos rever agora uma retrospectiva do que você viu aqui mesmo na telinha da NDTV Criciúma. Criciúma, uma cidade formada por um povo de várias etnias. Com quase 220 mil habitantes, as minas de carvão foram as responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento econômico do município. Cada canto guarda histórias inesquecíveis. E ao longo dos últimos meses, conhecemos vários personagens que ajudaram e ainda ajudam a fazer Criciúma ser essa terra tão amada por todos que vivem aqui. Então, vamos relembrar um pouco do que vivemos nessa primeira temporada do quadro Meu Bairro é 10. Nossa viagem começou no distrito de Rio Maina, um pedaço de Criciúma com mais de 60 mil habitantes, indústrias, comércio pulsante, gente que batalha dia a dia. O bairro iniciou com a chegada de algumas famílias de imigrantes italianos que vieram buscar uma vida melhor. Chega os primeiros colonizadores do Rio Maina, 1891, que pertenciam à colônia Nova Veneza. Porque Rio Maina, no seu início, não pertencia a Criciúma, pertencia à colônia Nova Veneza. Um desses imigrantes construiu a primeira casa de material do Rio Maina. Ela fica na Vila Macarini e é preservada até hoje. Ela foi construída pela minha avó, que era viúva, com justamente a Augusta de Luca Macarini, e com os filhos dela, né? E, inclusive, foi construída em 1934. E aí eles, como não tinham tijolo e a telha na época, eles montaram uma olaria tocada a roda d'água para construir a casa, construir os tijolos para construir a casa. Atualmente a casa é usada pelo Círculo Bergamasco, fundado em 2010. A entidade foi criada para manter as tradições, valorizando a cultura dos imigrantes italianos. E sabe por que o nome Rio Maina? Quando os Macarini, os Ugione, os Colombo pescavam no Rio Maina, então caía aquelas farelas de polenta, de algumas comidinhas e tal, e o colono, o italiano, né, mangia Rio Maina, mangia che le fa bene e tal, né? Então é mais ou menos assim, mangia do verbo mangiare em italiano, né? Então essa é uma das versões para o tal do Rio Maina. No distrito tem grandes empresas em pleno crescimento. Uma delas, a Anjo Tintas, nascida em uma garagem. Hoje é uma referência que emprega muitas famílias. Rio Maina é uma terra de pessoas muito criativas. E quem conhece a Anjo sabe que a gente é uma empresa muito inovadora e muito criativa, e isso tem muito a ver com a nossa origem aqui do Rio Maina. Uma das escolas da Grande Rio Maina é a Zelma Savi Napoli, e nós fomos conhecer pessoalmente a dona Zelma. Um dia ele chegou e disse assim: a escola da Vila Visconde vai ser a dona Zelma Savi Napoli. Eu disse: ai, Altair Guidi. Altair, eu não morri ainda, eu estou aqui. Eu sei que a senhora não morreu, mas vai ser a dona Zelma Savi Napoli. E votou, foi Altair Guidi que votou. Tudo começou com essas famílias de imigrantes e hoje elas estão representadas nas ruas, no parque, nas empresas. Uma história que continua sendo escrita. Do Rio Maina, vamos falar de outro bairro que também parece com uma cidade. Na Santa Luzia você encontra de tudo, especialmente um comércio forte. Um dos primeiros a acreditar no local foi o Dirceu. Ele começou com uma lojinha pequena e hoje se orgulha por gerar emprego para tantas famílias. Estou trabalhando para chegar até aqui, imagina.
Conhecemos também moradores tradicionais que estão no bairro desde o início, como a Dona Nena, que tem 95 anos de idade e espanja bom humor. Não fui de mal de ninguém, eu não falei de ninguém, que eu não gosto de falar de ninguém, né? Eu gosto de tudo se dar para ir para frente, né? E nós vamos conhecer a história agora do seu Valdir Milanês, aqui nessa marcenaria, uma marcenaria que já existe já desde a década de 1940. Como eu era mais velho, comecei a trabalhar com 13 anos, 12 anos já estava. Com 10 anos já pegava um martelinho e pregava prego em cima das madeiras. Vocês estão gravando? Não duvido. Assim é a Santa Luzia, repleta de gente feliz por morar em um bairro tão especial. E já que falamos sobre ter bom humor, um outro bairro que também contagia é o Santa Bárbara. Lá tem um padre que conhece muito bem da história da comunidade. Ele chegou a baixar a mina para ter mais contato com os trabalhadores e foi responsável pelo sucesso da grande festa em honra à padroeira dos mineiros. Dia 4 ninguém tinha pagamento. O pagamento sempre saía lá pelos dia 10. E o mineiro, como é que ele voa a festa se eu não tenho dinheiro? Aí eu fui nas companhias pedindo se a gente podia fazer para as companhias então aceitar, os mineiros virem a festa, a gente cedia um cartão e era descontado depois lá no pagamento das minas. Deu aquele mundo de gente na festa Santa Bárbara, que ao invés de uma churrasqueira ali no salão, tivemos que fazer 3. O padre chegou a lembrar dos tempos que se envolvia com o futebol, especialmente o time do bairro, o Atlético Operário. Era o orientador espiritual, mas não adiantava nada quase a minha orientação, porque quase sempre eles perdiam. Mas em todo caso, né, que eles estão... Mas era o time que estava no coração da gente. O bairro mantém clubes tradicionais da cidade, União Mineira. Teve aqui na época muitos bailes debutantes, shows nacionais, casamentos dos sócios. E também o Clube União Operária. Ele é um espaço cultural, ele é um espaço de resistência, porque aqui foram feitos muitos encontros discutindo o racismo, discutindo a desigualdade. Então a gente vai dizer que esse clube é um patrimônio municipal, faz parte da história do município. Iniciado pelas mãos calejadas dos operários, a Santa Bárbara se tornou um dos bairros mais valorizados e tradicionais de Criciúma. E ali bem próximo temos o Pinheirinho. Meu carro é vermelho, não se espelha pra me pentear. Lá conhecemos a tradição de uma família que mantém um Fusca 77 até hoje. Ele é passado de geração para geração. Sabe que todo pai quer a família unida, né? E graças a Deus a gente tem que manter isso, né? Que é o mais importante para a gente. Às vezes as pessoas ficam atreladas a pensar que precisam sair daqui para crescer, para de repente ter uma vida melhor, mas quem faz o local que você mora é a própria pessoa. E no caso aqui, eu penso em cada vez mais ajudar o bairro a crescer. Quem ajudou muito o bairro a crescer foi o seu Avelino, um homem simples que veio do interior e hoje se orgulha do supermercado que abriu no Pinheirinho. Sou colono, nasci em Maracajá, minha terra natal é Maracajá, eu trabalhava na roça. Saí de lá com 27 anos, vim para cá. Aí eu vim com tudo, né? Digo, se deu, deu, se não deu, não deu. Né? Claro, o trabalho exige também. Outro ponto alto da comunidade é a educação. O bairro da Juventude é um orgulho para Criciúma. O bairro da Juventude sempre teve como seu principal objetivo atender crianças e transformar elas através da oportunidade. O Pinheirinho nos remete a falar de amor. É um lugar repleto de pessoas que sentem orgulho de viver em um bairro apaixonante. E falando em amor, chegamos à casa do Criciúma Esporte Clube, o comerciário. Um dos pontos de referência onde estamos está de Heriberto Wilson e esse muro com
conta a história. Olha só, começou com o Mineiro. Um grupo de amigos, de repente, conversa e fala, vamos ter um time de futebol. Aí nasce o Comerciário Esporte Clube. E a história vai acontecendo. O time vai dando aí muitas alegrias à comunidade do Comerciário até se tornar o Criciúma Esporte Clube que nós conhecemos. Onde a gente vai, com aquela camisa chama atenção, é tricolor, né? Amarelo, preto e branco. E automaticamente passa onde tu passar, todo mundo vai te observar, porque o Criciúma é diferente. Aqui também se destaca o Colegião, escola tradicional. A pessoa de destaque na nossa região passaram pelo colégio, porque o nosso corpo docente era especial. E claro, falando em tradição, Criciúma tem um outro local respeitado que fica no bairro, o Museu Augusto Casa Grande, um homem à frente de seu tempo. Quando constrói essa casa, ele quis retratar exatamente a arquitetura da Europa na época que ele era criança, que ele tinha visto lá. Então a casa tem muitas características da Europa da época do Augusto. E o bairro todo se desenvolve em função do casarão. O Comerciário é isso. Para cada lado que você olha, ali está um pouco da história de Criciúma. E por falar em futebol, que é uma paixão nacional, vamos relembrar a trajetória do bairro Próspera, que tem um time criado nos tempos áureos do carvão. Eram mineiros, né? Eles trabalhavam na mina até 3 horas da tarde e depois vinham para trabalhar, para treinar. Eu até chamava de time da raça, né? O time foi crescendo e se tornando forte. Hoje está de volta ao cenário catarinense e continua com raça, jogando pelos seus torcedores apaixonados. Agora, sem dúvida nenhuma, a gente vai lutar com a raça prosperana, que é o DNA prosperano, não só pela permanência, mas por um calendário aí no ano de 2022, em que a gente possa jogar o primeiro e o segundo turno. E na Próspera, outro ponto importante é a Igreja Matriz Nossa Senhora da Salete, um verdadeiro cartão postal. Pessoas de cada uma das pessoas que vem nessa igreja celebrar e ver essa obra, eu participei desta obra e eu participo. Essa participação do povo de uma forma intensa é de fato o marco fundamental desta igreja e desta paróquia. Com esse empenho e com o DNA prosperano, o bairro segue crescendo e fazendo história. Próximo da Próspera temos o Nossa Senhora da Salete, um local que fala muito sobre união e amor ao próximo. É sim uma comunidade muito católica e muito evangélica também. Isso é algo que eu gosto de ressaltar bastante, porque além das duas igrejas ser muito próximas, existe essa união muito bonita entre as duas religiões. União que rende frutos são inúmeros projetos liderados pelas igrejas. Na Católica, podemos citar como exemplo a Legião das Marias. A gente procura aquelas famílias que mais precisam em oração, em coisa assim, então a gente vai e ajuda aquela família. Aí aquilo que a gente podia resolver, a gente resolvia, senão a gente levava para o pároco, que era o Padre Manuel ou o Padre Marcos. A Assembleia de Deus também atua auxiliando famílias. Agora em dezembro, a gente dessa igreja aqui foi doado mais de quase 40 cesta básica, 50 por aí, e com cesta básica, com mais algumas coisas. E claro que vale destacar que no 7 mora o autor do gol do título do Criciúma na Copa do Brasil em 1991, o zagueiro Vilmar. Essa coisa linda atrás de mim que me deu alegria, me deu meus filhos, me deu uma mulher maravilhosa e me deu grandes amigos que eu tenho aqui em Criciúma e também no bairro Nossa Senhora da Salete. Unidos pela fé, cumprindo o mandamento de amor ao próximo, um bairro que tem parceria, amizade e respeito entre as pessoas, o Nossa Senhora da Salete é um exemplo a ser seguido. Agora vamos falar do São Luís, bairro em constante crescimento. Conhecemos uma das pessoas que acreditou no local quando quase não havia investimento. E eu vim para cá porque eu já naquela época eu sabia que o desenvolvimento de Criciúma ia ser para esse lado de cá. O Nico estava certo, os investimentos vieram e tem muito mais chegando. Uma obra importante que está acontecendo é a questão das obras do binário, que você com certeza ouviu muito falar e agora está saindo do papel. Lá no trevo do São Luís, na verdade, aquilo vai se transformar em um grande viaduto. Aqui será uma via de mão única e também aqui na Santos Dumont nós teremos ciclofaixa. Todo esse trajeto de cerca de 7 quilômetros está sendo revitalizado. Uma obra importante não só para a questão do bairro, mas também para o desenvolvimento de toda a cidade de Criciúma e região. Vai ajudar muito na questão da parte econômica e mobilidade urbana.
Uma obra que vem trazer muita qualidade de vida aqui para o cidadão, não somente aqui do bairro São Luís, mas sim para todo cidadão cristiumense. Também uma obra que vai girar muito a economia do nosso município. Nessa mesma região temos o bairro Michel, uma história que fala de fé, solidariedade e educação. Em 1955 é instalado em Criciúma o ginásio Madre Teresa Michel. A partir daí o bairro foi se desenvolvendo ao redor do colégio. A tradicional igreja do bairro foi construída em um terreno que foi doação do colégio. Um colégio católico, religioso, católico, e fazer dentro do seu perímetro uma igreja era uma coisa assim espetacular. Uma igreja erguida através da união da comunidade. A comunidade toda se envolveu. Uma das coisas que eu fiz na minha vida de trabalho voluntário que mais me deixou realizado. Todo esse ambiente de união gera solidariedade. No Michel, ajudar o próximo é fundamental. Pessoas vêm até de outras comunidades aqui para a paróquia do Michel se voluntariar para fazer trabalho aqui, porque o trabalho aqui é um trabalho muito forte. O bairro Michel é referência em educação. E falando em educação, vamos citar também o Pio Correia, casa do tradicional Colégio Marista. Posicionado bem no coração do bairro Pio Correia, o Colégio Marista. O grupo tem atuação em mais de 80 países com quase 700 mil alunos. Aqui na cidade, foi fundado no dia 9 de janeiro de 1961 para fazer história. Uma estrutura que orgulha Criciúma, mas algo que vai muito além dessa grandeza é a essência que se mantém viva no coração de todos que passam por aqui. A disciplina muito bem definida, regras muito bem definidas, mas existia um acolhimento. Eu fui muito bem acolhida como aluna. Um bairro que, assim como muitos outros, nasceu do carvão. O local pertencia à Carbonífera Próspera e já foi chamado de Vila dos Engenheiros. E eles foram trazendo os resíduos de mineração da Carbonífera Próspera e foram todos colocados aqui neste pulmão, diríamos assim, que era... Quando dava uma enchente muito grande, este bairro ficava inundado, mas não incomodava ninguém, porque ninguém morava aqui, não tinha nada. O bairro que uma vez era só pirita se tornou um local valorizado e hoje é também uma referência em clínicas médicas. Temos a Clinimagem, temos uma série de laboratórios, enfim, série de clínicas, tem o Hospital São José, que é uma referência do sul do Brasil, o Hospital São José, tem o São João Batista, está tudo em torno aqui do bairro Pio Correia. Com essa mescla de natureza e grandes investimentos, o Pio Correia continua crescendo, sempre pensando na qualidade de vida. Tudo que a gente precisa, os mercados estão aqui próximos, né? Tudo que a gente precisa tem, farmácia, tudo. Mas quando a gente no final de semana está em casa, a gente parece que está, às vezes, se fechar as janelas, ouve os pássaros, tudo, parece que a gente está num sítio, porque realmente a gente parece que está distante de tudo. Fechamos a nossa viagem por Criciúma no bairro Vila Zulema, um local que começou com apenas 300 casas da Coab e hoje tem identidade própria. Celeiro de grandes talentos, grandes nomes do esporte já passaram pelo bairro. Michael Cisenanto, Roger Guedes, a velocista Ana Cláudia Lemos e tantos outros. Uma grande promessa atual é o menino Diego, de 17 anos, que já acumula vários cursos como árbitro de futebol e logo estará no cenário nacional. Quero realmente chegar nesses jogos, poder atuar em grandes espetáculos, ser xingado em grandes números, né? Mas é uma adrenalina, né? Quem tá no meio da arbitragem sabe. Vila Zulema, um bairro que constrói lindas histórias. Ajudou a construir o que eu sou, na verdade, não só financeiramente, mas muito pessoalmente, sabe? É um bairro simples? É um bairro simples, mas de pessoas trabalhadoras, de pessoas honestas. Aqui eu construí a minha vida, aqui eu criei as minhas filhas, aqui eu consolidei a minha família. E assim fechamos a nossa primeira temporada do Meu Bairro é 10, passando por 11 bairros. Vem muito mais por aí. Aguardem! São essas histórias que a gente quer contar, se propõe a contar todos os dias. Elas são intermináveis, elas têm muito mais a se dizer. Isso nós dissemos sempre aqui. Esta foi a primeira parte, a primeira edição do quadro Meu Bairro é 10. É dessas histórias que a gente tanto se orgulha e quer que você nos ajude a contar. A interação é muito importante. Vem sempre interagir com a gente, está na tela o telefone, é o 988
18 1938 é o nosso WhatsApp. Você interage conosco, conta a sua história. Queremos fazer junto com você aqui o balanço geral da sua EDTV Record TV.